Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma live do Cálculo Jurídico. A nossa live de terças, só relembrando, toda terça-feira, às 11h57, a gente está aqui ao vivo com a live, trazendo assuntos jurídicos, temas quentes, oportunidades para você implementar no seu escritório e sair na frente de outros. Temas quentes que vão ajudar na sua advocacia para fazer diferença e para enfrentar os desafios dos cálculos, que é o que a gente está aqui para te ajudar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje a gente tem uma convidada especial, a Aline Vitebo, advogada previdenciarista, especialista em direito previdenciário. E hoje ela vem tratar de um tema muito especial, junto com a gente, dividir alguns aprendizados muito importantes, muito relevantes para esses próximos passos que a gente tem dado no direito previdenciário, com muitas mudanças no âmbito administrativo. Deixa eu ver se ela já está chegando aqui. A Aline já está chegando. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, estão me vendo e me ouvindo bem, correto? Eu estou ouvindo também. Pessoal, confirma aí pra gente qualquer coisinha, só avisar que a gente faz uma pausa, dá aquela mexida no Wi-Fi, né? Sempre tem esses detalhezinhos na transmissão ao vivo, né, Aline? Tá ótimo, gente. É um imenso prazer estar aqui com vocês, o convite de vocês para a gente tratar hoje um pouquinho sobre essa questão do estudo da IN 128, que para alguns advogados ainda dá um pouquinho de dor de cabeça, porque apesar de a gente estar com essa IN aí desde março agora desse ano, eu que faço muito mentoria para advogados, eu sempre pergunto para os meus mentorados, vocês já leram a IN 128? E aí todos sempre dizem assim para mim, não, doutor, eu ainda não li, desculpa. E aí eu digo assim, não tem que pedir desculpa, deixa eu dizer para você, eu mesmo que tenho que tomar conta de um escritório de advocacia, adequar a minha rotina, porque além de advogada, a gente tem uma vida particular também, posso garantir para vocês que nem eu li os mais de 2.000 artigos da IN 128, mas o que eu fiz foi adequar a IN 128 à minha prática previdenciária para tornar ela mais dinâmica, né, nesse sentido. Então, essa questão de saber como estudar e saber como adequar a IN 128 é muito importante. Bom, então tá aí o tema da nossa live, né? Hoje a gente vai falar de como começar os estudos sobre a IN 128. E a Aline já deu uma boa palhinha, assim, né? De como é a realidade, né? Então, vamos lá. Eu vou nesse bate-papo aqui, a gente vai começar pelo básico, né? Falando até para quem está iniciando na advocacia previdenciária sobre a importância da IN 128 nesse ponto muito importante, que é a questão que é uma instrução normativa. Então, se a gente parar para pensar lá na pirâmide de Kelsen, ela está na base, e por essa razão, muitos advogados pensam assim, então ela não seria tão importante. Não, ela é de extrema importância, porque ela se baseia no que está lá na previsão das leis e dos decretos, mas ela vincula muito o servidor do INSS. E nós, advogados, a gente depende muito do bom serviço desse servidor quando ele está fazendo uma análise de um processo administrativo. Então, por exemplo, requerimento administrativo é diferente de petição inicial. Lá na petição inicial, eu vou me basear no que está na Lei 8.212, 8.213, no decreto que está na Lei do LOAS, mas no requerimento administrativo, eu tenho que utilizar como arma o que está nos artigos ali da IN 128 para apontar para esse servidor. E não se assustem se o próprio servidor também, o próprio servidor, você pode ter certeza que nem todos os servidores leram a IN 128 e todas as suas portarias. Quando eles estão lá na prática, analisando aquele requerimento administrativo, eles utilizam a IN como um campo de busca. Então, eles vão lá. Eu estou trabalhando com o trabalhador rural, então eu vou lá especificamente no que está na IN e eu vou ver o que as portarias, porque as portarias são os procedimentos deles, o que as portarias estão dizendo ali para mim. Então, gente, valorizar a IN 128 num processo administrativo é muito importante, porque se você valoriza, se você aponta e se você facilita o trabalho do servidor do INSS, a concessão administrativa, a probabilidade dessa concessão administrativa de você resolver aquilo no administrativo é muito grande. Eu, quando iniciei minha advocacia previdenciária, eu muito mais judicializava. A gente tinha essa mentalidade da judicialização. E hoje eu entendo que tratar muitas coisas dentro do processo administrativo é interessante para a advocacia,
é interessante para o seu escritório também. Então, valorizar esse administrativo, e a gente aqui agora, os advogados, nós que estamos penando aí nessa peleja de RPV e precatório e liberação, a gente ficar dependendo do judiciário para sobreviver é complicado. A gente depender do administrativo, por mais que tenha uma demora, obviamente, com relação a esses processos administrativos, ainda é muito importante. Então, se a gente sabe que a instrução normativa ela tem esse valor para o servidor e tudo começa no INSS, com exceção dos processos de revisão, tudo começa lá, sempre com processo administrativo, para quem está judicializando, quer dizer, o processo de revisão também teve um prévio deferimento ou indeferimento administrativo, então tudo começa ali na administração, a gente tem que dar importância a isso e entender que o próprio servidor está vinculado a essa IN, porque lá no decreto 3.048, no artigo 324, eu não sou uma máquina de lembrar todos os artigos, mas o próprio artigo ele diz lá claramente, tá, que a instrução normativa vincula o órgão e vincula o servidor. Por essa razão, a importância aí da instrução normativa. Então, a gente tem aí a IN 128 e nós temos mais 10 portarias. As portarias, elas funcionam aí como os procedimentos, né? E estudar elas em conjunto é muito importante. A própria IN, ela tem 27 anexos. E a própria IN, nesses 27 anexos dela, tem muito requerimento que está lá no rol dos 27 anexos, que é muito importante a gente utilizar também. Por quê? Existem servidores que são mais formalistas e outros servidores que não são formalistas. Então, por exemplo, eu na minha advocacia, todos os meus requerimentos administrativos, eu faço uma mini petição de requerimento, onde eu explico o que eu estou pedindo para o servidor, aonde o meu cliente preenche os requisitos e o que eu quero que seja feito. Mas ainda assim eu entendo que vai ter servidor que vai receber aquele meu requerimento e ele vai ler o requerimento e vai falar, ok, doutora, sei o que você está pedindo. Só que vai ter aquele servidor que vai abrir a carta de exigência dizendo assim, você quer incluir e excluir vínculos? Então, por favor, me apresente o formulário RAC. E o formulário RAC está onde? É o primeiro anexo que a gente tem na IN 128. Então, tem muito advogado que me pergunta isso. Doutora, você faz o requerimento administrativo e não utiliza os formulários do INSS? Claro que não. Eu faço o requerimento e eu utilizo dos formulários que estão dentro da IN e dentro das portarias. Um exemplo claro disso, que não está, é formulário do BPC Loas. Eu faço o requerimento, tenho o CAD único, mas eu me utilizo daqueles formulários todos que estão lá no INSS, porque eu não quero, como é tudo muito digital, a gente não sabe se vai cair na mão do formalista, se vai cair na mão do servidor que não é tão formalista assim, vai receber meu requerimento e vai dizer assim, não, doutora, ok, estou entendendo o que você quer, e será feito dessa forma. Então, é muito importante. Essa separação, muita gente também falou assim para mim, você sentiu um impacto muito grande entre a IN 77 e a IN 128? Sim, eu acho que a 128 ela ficou muito melhor organizada. Ela facilita a vida do servidor e ela facilita a nossa vida também. Tem coisa melhor do que isso? Então, quando a gente vai, essa facilitação dessa organização facilita muito o nosso estudo, né? Você pegar aí a IN 128 no tema específico que você está precisando trabalhar ali. Então, por exemplo, hoje eu estou com um cliente aqui de aposentadoria especial, vou dar entrada com requerimento de aposentadoria especial e eu sei que essa aposentadoria especial está lá no capítulo 5 da IN 128. Mas também sei que lá na portaria tem todo o procedimento especial que está no... eu acho que é já o título 4, né? Porque eu acabo fazendo muita aposentadoria especial aqui. O título 4 da portaria 991. Lá você vai ter as questões específicas de aposentadoria especial. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que começar o estudo da IN 128. Então, muitos assim me perguntam, né? É muita coisa para estudar? É muita coisa para estudar. Outro dia eu fiz um postzinho falando só sobre o BPC Loas e era tanta portaria, tanto decreto, tanta informação que alguns colegas falaram assim, nossa, para fazer BPC Loas é tudo isso aqui que tem que estudar?
Sim, é tudo isso aqui que tem que estudar. Mas se você... Existem advogados que eles transformam a sua advocacia num nicho específico, isso facilita. E tem o advogado, que é o advogado previdenciarista, mas que ele atua de uma forma mais ampla, né? Então, saber identificar e formular também as suas petições, uma das primeiras coisas que a gente fez foi o seguinte: veio a instrução normativa. Todos os nossos requerimentos estavam formulados lá na IN 77. Senta um final de semana. É muito difícil a gente parar para pensar em fazer isso durante a semana. Cliente ligando, prazo correndo, telefone tocando, WhatsApp com mensagem. A gente não consegue parar para produzir isso. Mas se a gente tira um final de semana, um sábado e um domingo, a gente pega todos os requerimentos administrativos e eu utilizo muito disso, que é tópicos próprios para os requerimentos administrativos. Então, eu tenho ali o tópico de averbação de tempo de serviço militar, tenho o tópico de conversão de tempo especial em comum, tenho o tópico de aposentadoria rural, tenho o tópico de aposentadoria híbrida e assim vai. Você adequar esses tópicos dentro da instrução normativa do INSS é importante, porque aí você já deixa os seus requerimentos padrões, né, os seus requerimentos administrativos padrões do escritório já formulados e bem preparados nesse sentido. Mas eu sei que todo mundo pergunta, né? Eu falo muito, viu? Pode me perguntar. Não, pode falar. Tá ótimo. Não, pode falar. Não, continua. Tava legal. Todo mundo me pergunta assim: Aline, mas se você tivesse... Todo mundo me fala, mas se você tivesse que iniciar a primeira coisa que você vai pegar a IN 128. Tem gente que trabalha com papel, tem gente que gosta ali do arquivo virtual, né? Quem gosta do papel, imprime, risca, coloca a etiqueta para facilitar o assunto. Mas, assim, conforme você for tendo a intimidade com a própria IN, você mesmo já vai saber aqui na cabeça aonde localizar determinados assuntos que você precisa dela. Mas muitos me perguntam, começo por onde? A primeira coisa que se eu fosse abrir a IN e olhar, eu já iria lá na portaria 993, porque ela fala do processo administrativo. Então, ela vai estar explicando todos os procedimentos do processo administrativo. A gente entende que se está trabalhando com previdenciário, já está entendendo, não precisa ser um grande expert do direito previdenciário, claro. Mas, assim, já está entendendo bem de direito previdenciário, já está entendendo dentro do direito previdenciário a qualidade segurada, todos esses detalhes. Então, se você já tem essa base formada, parte para entender os procedimentos internos do INSS. Então, esse tema 993, essa portaria, né? Tema, a gente fica falando muito de tema, né, no direito previdenciário. Essa portaria 993, ela é a base inicial. Começa pelo processo administrativo. Você entendendo o procedimento do INSS, aí você vai partindo para outras bases importantes. Tem advogado que faz muita aposentadoria, por exemplo, de pessoas que moram no exterior ou que exerceram atividades no exterior. Então, tem uma parte específica que vai falar sobre os acordos internacionais, estuda isso. O advogado que faz aposentadoria especial, vai direto lá, capítulo 5. Eu tinha até falado, mas está certo mesmo, ó, capítulo 5. E lá na portaria, no capítulo 5 da portaria 991, você vê que tem uma diferença dos artigos. Olha só, lá nos requisitos da aposentadoria especial, que está na IN, entre o artigo 260 e o 302. Já na portaria 991, você vai achar informações sobre a aposentadoria especial do 777 ao 317. E aí você abre as duas e vai olhando o que há de diferente, o que você pode utilizar na aplicação desse estudo, né? O título 6 dessa IN 991, da IN 128, portaria 991. O título 6, ele fala sobre todos os benefícios programados. É uma leitura interessante também, porque houve aí uma mudança de nomenclatura, então isso também é muito importante. Vou dar uma pausa, coisa que vai que de repente tem alguma coisa que você queira me perguntar.
Eu tô adorando, assim, tá bem fluido, tá bem legal a organização. E acho que esse é bem o tema, assim, bem o ponto que a N veio como ganho, assim, para a advocacia previdenciária, que é a questão de organização. Em comparação com a IN 77, ela veio muito mais organizada por eixo temático, e eu acho que essa dica que você trouxe é uma das mais importantes. É, se você faz um pouco de tudo, então pega aquele caso que você vai resolver agora, vai pelo aquele eixo temático que você vai achar informações direcionadas para aquele caso, né, pelo tema, pela aposentadoria especial, pela aposentadoria da pessoa com deficiência, tá tudo bem organizadinho. E essa do processo administrativo eu também acho que é uma dica especialíssima, assim, sabe, para dar o primeiro passo, porque dá previsibilidade para a gente, né, de como vai ser o processo dentro do processo administrativo, né, o processo dentro do INSS, assim como a gente estuda o CPC antes de entrar com o processo judicial. Então, eu acho que é uma boa, é um bom primeiro passo, assim, para quem está querendo, ainda mais se a pessoa não está tão inserida ainda na advocacia previdenciária, né, não tem tanta noção como funciona, né, prazos, a possibilidade de abrir exigências, todos os detalhes que são bem próprios, né, do processo administrativo previdenciário. Isso é muito importante. E, assim, fugindo só um pouquinho da IN 128, falando sobre esse ponto do requerimento administrativo, eu sei que a gente se revolta muito com os atrasos do INSS, eu sei que a gente se revolta muito com o trabalho de alguns profissionais também, alguns servidores do INSS. Mas é serviço público, né? E a gente precisa entender que dentro do serviço público a gente tem profissionais excelentes e a gente vai ter profissionais que não são tão bons assim. Isso, de fato, nos chateia, mas a gente tem que tratar aquele servidor público que está ali do outro lado como se fosse um amigo, entendeu? Então, por exemplo, quando o servidor do INSS me abre uma carta de exigência, eu vou lá cumprir a carta de exigência para aquele servidor, vou fazer uma mini petição para ele, vou dizer para ele, ó, vem por meio desta cumprir a carta de exigência conforme solicitado por Vossa Senhoria. Aí apresento a documentação e depois eu digo para ele, caso Vossa Senhoria entenda que há necessidade de abertura de nova carta de exigência em respeito à ampla defesa e contraditório, por gentileza, solicite nova carta de exigência antes de pensar em deferir o benefício, porque estamos aqui para lutar pelo direito segurado. Eu faço uma coisinha assim bem bonitinha e eu vou te falar, às vezes o servidor responde, doutora, venho aqui dizer que só preciso dessa documentação, entendeu? Eles vão lá, eles respondem. Se a gente é educado com eles... Gente, eu penso da seguinte maneira, eu estou ali sobrecarregado, com 2.000 processos na minha cabeça, recebendo, e certamente eles não tiveram aumento salarial durante muito tempo, sobrecarga de trabalho, e INSS vai abrir concurso agora, mas não tinha concurso até há pouco tempo. Então, já trabalha no nível de estresse, de chateação. Você ser educada com esse servidor do outro lado, você mostra também o exercício da tua boa profissão, que você está ali, olha, eu não sou teu inimigo, eu sou advogada que estou tentando ali conquistar o direito para o meu cliente, para o meu segurado. Então, tratar esse servidor com urbanidade é importante também. E eu percebo que quando eu mudei a minha postura com relação a isso, eu acho que os meus processos passaram a ser muito melhor analisados, cautelosos, né? Porque antes a gente mais recebia aqueles indeferimentos quase que automáticos sem ser automático, né? O servidor até analisa, mas analisa tão rápido assim e indefere. E quando você passa a ter um cuidado e uma educação com o servidor que está do outro lado também, ele te oportuniza. Já aconteceu de servidor abrir carta de exigência 2 vezes, porque eu solicitei, olha, tenho esse, mas se você achar a necessidade de outro, você me informa e abre nova carta de exigência. E o servidor diz, não, doutora, acho que tem necessidade sim, busca para mim esse documento. Aí eu vou atrás e cumpro uma segunda carta de exigência. Não tem problema nenhum. Tem o servidor que eu digo ao servidor, olha, esse documento aqui está difícil de encontrar. Me faz uma dilação de prazo, por gentileza, para que eu tenha mais tempo de procurar esse documento. Todos os servidores vão lá e tudo bem, doutora, vamos fazer uma dilatação desse prazo aí para que a senhora consiga localizar o documento. Então, esse bom exercício da profissão, gente, é muito importante. Eu já falei aqui sobre essa questão da atualização, né, do requerimento administrativo, mas para a gente dar atenção aí aos anexos da própria IN, né? Eu coloquei aqui os anexos que eu acho mais importantes, tá?
Requerimento de atualização do CNIS, que é o formulário RAC, toda vez que você precisa acertar alguma coisa ali, esse formulário agora é de extrema importância, principalmente para o servidor formalista. Ele vai querer que você preencha aquelas 25 páginas maravilhosas ali, né? Mas não precisa preencher as 25 páginas. O que eu faço? Eu só vou no campo do que eu preciso realmente preencher, que é a página inicial, a página final e os campos que eu preciso fazer a alteração. Essas páginas, elas não são numeradas, né? Então, é fácil você só utilizar as páginas que precisa. E os servidores acatam e fazem as atualizações que precisam, sem precisar imprimir aquelas 25 páginas. É bom eu estar falando isso aqui, porque muita gente me pergunta, né? Nossa, eu tenho que imprimir 25 páginas. Não há necessidade de fazer isso, porque elas não são numeradas e aí você consegue, mas toma cuidado para não deixar se perder alguma página ali que seja importante para o preenchimento, tá? O anexo 6 dessa IN 128 é importante também, porque ele fala aí do cálculo de contribuição em atraso. Então, a gente que trabalha muito com planejamento previdenciário e quando precisa... Passou um carro aqui. Então, quando precisa, não tem a prova de som, então a gente... Não, mas tranquilo, é normal, né? Quando a gente faz ao vivo, sempre tem essas coisas. Vai tendo essas intercorrências. Então, esse requerimento de cálculo é importante. Acaba sendo, incomoda mais do que para quem está ouvindo. Se o pessoal quiser comentar, se tem algum... Mas eu consegui te ouvir enquanto eu com barulho. Tá ótimo. Aí temos aí a autodeclaração do segurado rural, né? Que tá lá no anexo 13. Não, tá no anexo... Deixa eu lembrar aqui. 8, tá no anexo 8, tá? Declaração do segurado especial. Ele vai estar lá no anexo 8 e logo abaixo tem do pescador. Então, tem outros anexos importantes ali logo abaixo. Aí tem a certidão, no anexo 15, a gente vai ter ali a certidão de tempo de contribuição. Essa certidão também é importante. Se você não encaminha aquilo para o teu cliente, né? Então, a gente tem que saber fazer uso muito dos anexos que estão dentro dessa IN. Se você não encaminha isso para o teu cliente, você vai deixar que o órgão te mande a CTC. Aí eles vão te mandar o quê? A CTC desatualizada da IN 77. Está acontecendo muito isso, viu? E aí, o que eu faço? Vai ter que trazer a declaração? Eu já encaminho o modelo que está no anexo, porque esses anexos estão atualizados e a gente tem que utilizar ele. Então, é outro documento que eu utilizo com muita frequência aqui no escritório. E aí, depois, o anexo 17, que é o perfil, né? O perfil profissiográfico profissional, o PPP. Documento também importante, porque a gente teve umas alterações nele na estrutura dele. Então, isso acontece que eu, como faço muita aposentadoria de servidor de fábrica, acontece. O servidor já vem com o PPP. Quando eu abro, ele está com o PPP na instrução normativa antiga, o modelo antigo, aonde alguns campos precisam de alteração. Aí eu já imprimo... Às vezes até antes da IN 77, né, Aline? Às vezes vem alguns PPPs que vêm... Às vezes vem alguns PPPs com modelos, assim, de... Até antes da IN 77 de 2015, né? Os mais desatualizados ainda. Mais desatualizados. Isso é importante, gente, porque olha só, servidor do INSS, aquele que analisa, é formalista, né? O perito médico, então, que faz a análise do PPP... Outro dia, uma colega advogada falou bem assim, quem faz a perícia médica, quem faz a perícia desses PPPs de ruído é perito médico do INSS? Eu, sim. É o médico, o clínico geral, cirurgião plástico, ortopedista. Então, o que acontece? Para eles analisarem um PPP, que é de um engenheiro, que está falando sobre ruído, sobre agentes químicos, que não é nem da competência deles, porque eles são médicos, eles vão se ater ao quê? As instruções normativas deles, que é basicamente o seguinte, por isso que a gente precisa respeitar muito a formalidade do PPP. Eles vão pegar a instrução normativa, eles vão abrir o PPP, o perito médico abre o PPP, olha lá e vai no campo. Deixa eu ver aqui se a técnica está correta, porque minha instrução normativa, a minha norma diz que a técnica tem que ser essa. A técnica não está errada, a técnica está errada. Logo, já indefiro esse PPP. Por isso que o reconhecimento de tempo especial na esfera administrativa é muito complicado também, né? Então, utilizar esses anexos, eles são muito importantes. Muita gente fala assim para mim também,
como fazer essa busca dentro da IN 128, né? Hoje a gente tem ferramenta, vai lá da F4, você joga a palavrinha-chave que você precisa, você vai localizar tudo ali dentro da IN para você montar o seu documento administrativo, fazer tudo isso. Tem um artigo específico na IN, que é o 672, tá? Esse artigo, ele fala de todas as normas revogadas. Olha que interessante. Isso é bem interessante mesmo. Muito interessante. Então, por exemplo, você quer entender o que foi revogado lá na IN 77 e o que foi revogado da IN 77 e que não está mais na IN 128, vai lá no artigo 672. Ele vai te explicar tudo sobre a revogação. Olha que show. Então, quer dizer, a portaria, ela realmente ela foi muito bem elaborada nesse sentido de facilitar a nossa vida. Na internet também... Vou deixar uma dica também para o blog. Lá no blog do CJ, a gente conseguiu colocar, né, toda a IN lá no nosso blog. E tem um site automatizado, ele fica bem no cantinho da página, assim, você vai procurar, você vai no canto esquerdo da página, está aparecendo à esquerda, pessoal. Você clica lá no canto da página, tem um íconezinho, assim, uns tracinhos, e você consegue abrir o sumário, assim. Então, ele já aparece um sumário automático, assim, com os títulos, né? Cada título, assim, da IN, por eixo temático, assim, você consegue buscar lá. Então, você vai, quero estudar processo administrativo. Você clica lá no sumáriozinho, rola para baixo, você vai achar lá, processo administrativo. Você consegue, daí a página já te joga, né, para os artigos que estão atualizadíssimos, né? A gente colocou já lá no início de março, a gente está deixando bem atualizadinho lá. Então, o pessoal, se quiser uma dica prática ali, né, procurando em sites, lá no CJ a gente já deixou também atualizadinho, no conteúdo da IN 128, e também tem, salvo engano, tem o conteúdo da IN 77 também, para fazer a comparação. Acho que também está com esse sumáriozinho. Para fazer a comparação, isso é importante também. Outra coisa também, que se a gente joga na internet, joga lá na internet atos incorporados, né, da IN 128, o próprio INSS tem um PDF lá que ele mostra todas as portarias que foram incorporadas dentro da IN 128. Isso também é muito importante. Tanto que a última que eles incorporaram, que é a portaria 14.11.11, eu acho que é isso, 1411, que fala sobre o PPP, já aparece lá incorporado no artigo direitinho da IN 128. Então, hoje em dia, a advocacia, a internet nos ajuda muito, né? Eu fico perguntando como é que seria a minha advocacia previdenciária se eu não tivesse sistema de cálculo para fazer o que eu preciso fazer. Entendeu? Isso é muito importante. Então, hoje a gente tem a internet aí como ferramenta, né? A gente tem acesso a todas essas informações, é de extrema importância. A gente tem sistema de cálculo que vai lá e ajuda a gente a realizar essas questões de planejamento, cálculo, as informações que a gente precisa. Então, é muito importante. Muita gente também me pergunta sobre quais são as principais mudanças do 128, né? Primeiro, eu acho que ela deixou muito clara essa questão da extensão da qualidade segurada. A gente não tinha isso lá na 77, né? Que é essa extensão da questão da situação de desemprego. Então, isso é uma coisa que tem que prestar muita atenção, gente, porque isso salva tanto processo administrativo. Você chega lá achando que o segurado, já não tem mais qualidade de segurado, não tem o que fazer, e de repente você consegue estender isso até 36 meses para conseguir um benefício para esse segurado, é muito importante. Então, a gente tinha muita dificuldade com o INSS antes, na IN 77, porque não tinha aquela previsão clara com relação à questão do desemprego, mas hoje, se você consegue comprovar, você já estende essa qualidade de segurado e você consegue um benefício para o seu cliente. Mas tomem cuidado, porque não é só porque está lá na IN 128 que não significa que vai ser indeferido. Eu recebi um indeferimento aqui, que o INSS reconheceu a incapacidade da segurada e o motivo do indeferimento foi ausência de qualidade segurada. E aí, quando eu fui olhar, não existe isso, ela tem a qualidade segurada. Então, você vê que isso aí é um déficit, né? Tá acontecendo um problema. Qual que é o problema? O próprio servidor que analisou isso deixou passar o que está dentro da IN 128. Então, é para isso que a gente está aí, né? Para fazer... Daí a importância de fazer aquela tarefinha que você recomendou, né? Aquela dica, assim, pega lá um sábado, um domingo, pega né, petição por petição, fazendo um pouquinho, né? Cada final de semana, um mês aí, às vezes consegue terminar de atualizar todos. E até como você disse, né, o próprio servidor, talvez, com o volume de serviço que eles estão, talvez não tenha tido tempo de estudar e analisar e comparar. Se para a gente está difícil,
Imagina para eles, com todo aquele volume de serviço, né, que são, a gente sabe, os processos não demoram à toa, né, os servidores estão lá trabalhando, a gente vê que, né, tem resposta dos processos, mas é volume, né, tem que demorar. Então, se a gente já facilitar a vida deles, né, colocar lá, comparando, eu acho que o exemplo da qualidade segurada um dos que é muito precioso, assim, né, porque faz a diferença para você salvar o processo e já levar ali no administrativo. Isso realmente é muito importante. E só relembrar o pessoal também, já que a gente falou de qualidade segurada aqui, que tem a calculadorazinha lá de qualidade segurada no site do CJ. Aproveitar, se você traz alguma coisa, já relembra assim, dos materiais. É uma calculadora gratuita, né, que tem lá no blog do CJ, assim, lá pelo site. Dá para você fazer o cálculo da qualidade segurada, né? Tem todas as previsões, então você vai respondendo as perguntas e já te dá o resultado, e com a referência da lei, e também com umas linhas do tempo, assim, né, mostrando, né, a cada 12 meses, a gente consegue ter uma linha do tempo ali, dá para printar e colocar na petição ali, que vai ajudar o servidor, né? Ele vai conseguir entender, tipo, beleza, ele está querendo prorrogar os 36 meses. E você consegue, então, justificar cada uma das prorrogações. Ajuda bastante. E nós somos visuais, né? Então, essa utilização do visual law dentro do requerimento administrativo é um ponto importante que eu me utilizo também. Eu coloco planilhazinha com uma simulação de cálculo, porque eu tenho uma planilha própria do escritório, e é uma planilha dinâmica e colorida. Então, você vai lá e coloca, olha aqui o tempo, aí eu destaco o que não consta no CNIS, mas que eu tenho documentação a comprovar para solicitar essa verbação. Então, essas informações, elas são muito importantes também para o servidor, que facilita a vida dele, né? Eu acho assim, eu gosto de pessoas que facilitem a minha vida. Então, eu acho que todo mundo, de um modo geral, gosta de pessoas que facilitem a sua vida, né? A pessoa que ela está um ponto à frente do que você... olha, eu preciso fazer isso. Não, tudo bem, eu já fiz. Então, você facilitar a vida do servidor... vai dar ao servidor uma facilidade também. Ele olhar e falar assim, nossa, esse requerimento está bem feito, ela juntou as documentações toda na ordem, está aqui o pedido que ela está querendo ser feito, eu vou analisar logo esse pedido aqui para para deferir esse pedido, enfim, né? Não dá para a gente negar a seriedade prática, simpática, de que eles estão com bastante serviço. Se tem um processo que é mais fácil de analisar, de fazer a relação e dar o deferimento ou até um deferimento, ele vai, né, o servidor vai ficar mais feliz, ele vai querer passar aquele na frente para poder realizar aquela tarefa mais rápido. E como eles têm metas, né, a gente sabe disso, é a realidade, eles têm metas para cumprir, então provavelmente eles vão levar isso em consideração. Então, é o que você falou, o que a gente puder fazer para facilitar a vida deles, para facilitar nós, a gente vai ter resultados mais rápidos no administrativo. E como você frisou lá no início, é muito importante, especialmente nesse contexto agora dos precatórios, que, né, deram uma rasteira assim na gente, né, nos segurados e nos advogados. E nos advogados. Né? Eu acho que essa expressão assim, que eu até usei quando a gente fez um artigo falando sobre isso, foi uma rasteira assim na gente em relação a previsibilidade, né, dos recebimentos, e para o segurado, que é algo imprescindível, né, para a alimentação dele, mas também para o próprio advogado, né, que os honorários, nossos honorários, né, o nosso serviço, né, é com base, né, no segurado. Se a gente trabalha bem dentro do administrativo e a gente consegue ter uma quantidade significativa de deferimentos mensais administrativos, isso é ótimo para a manutenção do escritório. E aí a gente tem que trabalhar uma advocacia a longo prazo, né? As pessoas, a internet nos faz, de um modo geral, a querer ser imediatista, mas a boa advocacia, aquela advocacia real, ela não é imediatista, é uma advocacia que você vai construindo ao longo do tempo. Então, se você consegue estruturar a sua advocacia valorizando o processo administrativo e logo dominando bem o que manda dentro do processo administrativo, que é a EIN 128, você consegue exercer uma advocacia rápida, de resultados rápidos, onde você vai recebendo seus requerimentos administrativos. E aí eu sempre brinco dizendo assim, a advocacia judicial, para mim, é o cofrinho, né? É o pezinho de meia, é aquela advocacia que a gente tem que ter... não ter pressa para receber, em que em algum momento a gente vai receber. Essa semana não, mês passado mesmo, eu já estava ali em vias com despacho pronto para recebimento de precatório e recebi comunicado no meu precatório que o seu precatório está ok, o seu precatório só não tem data para ser pago. E, poxa, processo são processos do ano de 2018, que já deveriam estar sendo pagos, mas vieram com essa comunicação agora. Então, é aquele negócio, se eu for depender disso, se eu tivesse em vias de depender disso, isso já me geraria um prejuízo. Então, era por isso que antigamente na advocacia,
a gente muito mais judicializava, porque o INSS ligava muito também. Eu acho que quando era muito concentrado na mão dos servidores locais, havia mais indeferimentos. Depois que passou esse INSS digital, né, que você pega servidor em Petrolina, servidor no sul do país, no norte do país, analisando seus processos, isso se tornou muito dinâmico, né? E aí a gente começou a ter mais deferimentos administrativos e manter mais uma demanda maior no administrativo. Isso é muito importante, é uma rentabilidade boa para o escritório e é bom para o cliente também, né? Porque eu achei que a minha advocacia no administrativo ela ficou até mais leve, porque se você muito judicializa, muito se espera, o cliente fica muito ansioso, ele liga toda hora. E no administrativo você já está resolvendo logo o problema dele, ele já está recebendo, ele já está pagando seus honorários, ele já está feliz da vida, que ele está com aquela aposentadoria para ele poder programar a vida dele, e aquilo ali se encerra em termos, né? Porque o bom cliente ele sempre volta também com outros clientes, com outro familiar para resolver sua vida, né? Isso é muito importante. Ou também a gente tem algumas situações assim, Aline, que, por exemplo, você mesmo já visualizou ali que você tem a viabilidade de conseguir a concessão de parte, ou a maior parte do benefício na via administrativa, mas você sabe que parte da situação fática ali do processo vai ter que ser convertido no judicial. Então, às vezes, você é até mais satisfatório para o cliente. Você consegue ali a concessão, ele sai recebendo benefício, você faz o valor de contagem de honorários que você avaliar justo, né? Daí entra as estratégias de precificação, uma para concessão e outra para revisão judicial, e você consegue, no mesmo caso, deixar o cliente satisfeito e ainda fazer, né, a poupança ali, o pé de meia ali do judicial, que é uma estratégia que dá para usar em muitos casos. Né? Isso especialmente nos casos que o INSS já tem alguns entendimentos, né, que são... eles vão interferir necessariamente no administrativo, né? Quem sabe... É isso mesmo, que eles cortam o nosso barato. Corta o nosso barato, exato, perfeito. E um outro ponto muito importante é o advogado que... eu vejo muito advogado também reclamando que acaba perdendo dinheiro na advocacia, porque não planeja antes aquele processo que ele está entrando. Então, um ponto muito importante. Eu que faço aqui muita aposentadoria de servidores de fábrica. A gente tem muita conversão de tempo especial em comum até a data da reforma da Previdência. E aí, o que acontece nessas situações? O segurado chega até mim já preenchendo um requisito para essa aposentadoria. Né? Eu sei que ele vai aposentar, mas eu também sei, planejando a vida dele, que se eu conseguir converter aquele tempo, eu vou aposentar ele muito melhor. E aí, eu já antecipo ao segurado o que vai acontecer, porque na nossa prática previdenciária a gente já sabe o que vai acontecer. Olha, eu vou conseguir a sua aposentadoria, mas o INSS, está vendo esse período aqui do INSS? Esse período aqui o INSS não vai reconhecer. Aí eu vou pedir para ele providenciar toda a documentação, LTCAT, PPP, tudo direitinho. Ele fala, mas se não vão reconhecer, para que a senhora está me pedindo? Eu falei, por quê? Porque a gente já sabe a estratégia que a gente trabalha. Então, a nossa estratégia, ela é conseguir o benefício para aquele segurado e depois eu vou para a justiça só para revisionar. Eu nem conto mais com o INSS, eu nem vou entrar com uma revisão daquela decisão. Aí o cliente já aposenta, recebe seu complemento positivo, paga os meus honorários, fica na paz, na tranquilidade. E aí eu vou entrar com um pedido de revisão para esse segurado, vai para a justiça, lá eles vão analisar o PPP da forma devida, vão reconhecer, mandar atualizar a RMI desse segurado e o segurado ainda vai receber um segundo retroativo, que é o retroativo entre a data da concessão lá do benefício até a data do trânsito julgado na justiça. E aí esse segurado vai me pagar honorários novamente, né? Porque esse segurado sai feliz da vida, pagando 2 vezes, mas ele sai feliz da vida e ele vai sair falando, né? Nossa, esse advogado conseguiu me fazer ganhar retroativos 2 vezes, né? E é isso mesmo. Aí é nesse ponto que entram outras questões, assim, sobre fazer a análise de um bom contrato, para que o advogado não saia em prejuízo também, né? Porque uma vez que você não está estendendo esse processo, não vai ter um retroativo tão grande, mas vai ter um retroativo lá no final. Então, analisar esses contratos também são muito importantes. Muita gente também me perguntou sobre o que aconteceu com a reafirmação da DE na IN 77. Voltando aos destaques agora. E na IN 128. Então, lá na 77, ela estava no artigo 690. Ela tinha uma redação própria e depois ela caiu, ela foi lá para o artigo
577. Então, se tiver alguém anotando aí, lá na IN 77 estava na 690. Agora está lá no artigo 577, tá? Esse daí é o que vai falar sobre a reafirmação da DER. Então, houve uma alteração na redação, mas o seu sentido não mudou, tá? Porque lá eles frisam, ó, caso em que o requerimento poderá ser reafirmado para a data que satisfizer os requisitos. É porque a redação, muita gente fala isso, a reafirmação da DER acabou? Não, é porque a redação dela lá no 690 estava mais bonitinha, mais clara. Mas lá no inciso 2 do 577 da IN 128, 577 isso, da IN 128, ela está lá falando sobre a reafirmação da DER. Então, o que a gente faz? Readequa ao requerimento administrativo. Tira o 690, bota o que está lá no 577. É bom colocar, eu transcrevo, porque aí o servidor, aquele servidor que não viu, aí não leu toda a IN 77, ele vai lá, ela aqui está citando, eu vou correr lá na IN 77 e vou verificar isso. Aí também teve a previsão do melhor benefício, né? Sobre o cálculo mais vantajoso. Essa é muito importante. Outro artigo que eu uso muito, tá? Aí é o artigo 222, tá? Na IN 128. Readequa ela lá e coloca, né? O artigo 222. E também tem o artigo 598, tá? O parágrafo 1º dele, ele também fala assim, ó, na hipótese de o segurado ter implementado todas as condições para mais de uma espécie de aposentadoria na data da entrada do requerimento e não tendo sido oferecido direito à opção pelo melhor benefício, poderá solicitar a revisão e alteração para a espécie que lhe é mais vantajosa. Então, o que acontece? Eu faço cálculos prévios para localizar qual é a modalidade de aposentadoria mais segura ao meu cliente. Tá? E isso, né? Tem que estar na prática, né? Quem advoga previdenciário tem que começar a adotar, né? Fazer toda essa estratégia do processo, fazendo os cálculos e vendo, né, os cenários conforme o que você consegue averbar ou não averbar. Isso é muito importante. A minha filha até tem o livro Alice no País das Maravilhas. Eu gosto muito de citar essa frase. Eu brinco Legal. assim, até um pouco cafona, mas é verdade, né? O coelho vai lá e diz para Alice, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, o direito previdenciário é isso. Se você não identifica qual é a melhor modalidade de aposentadoria, eu sei que o servidor tem que fazer o cálculo e tem que identificar. Mas qual é a certeza que eu vou ter que esse servidor vai identificar de fato a melhor aposentadoria? Sou eu, a advogada previdenciarista, que tem que ir lá fazer os cálculos, tenho que identificar a melhor e ir lá apontar para ele. Olha só, servidor, o meu cliente de fato preenche as regras do direito adquirido, tá? Mas a modalidade a ele que vai ficar melhor empregada é o pedágio de 50%, é a regra de ponto, é o pedágio de 100%. Eu tenho que identificar para o servidor para facilitar a vida dele. E aí eu até coloco a simulação de valor de cálculo de RMI também, né? Porque aí o servidor já localiza ali. E assim, às vezes vem exatamente igual, às vezes vem com uma diferença mínima, R$13 de diferença num cálculo realizado pelo escritório, né? A gente fazendo o cálculo e o servidor do INSS apresentando, mas isso é importante também você apontar. Se não aponta, outro ponto importante também é revisar o próprio serviço do INSS, né? Às vezes a gente fica muito feliz, gente, com concessão de benefício. Nossa, saiu lá, concedido. Recebi um e-mailzinho do INSS, recebi a mensagem dizendo: seu benefício foi concedido. Uhul, meu cliente está aposentado. Não. Aí você vai lá olhar, o INSS reafirma a DER quando não deveria ter reafirmado a DER, deixa de averbar períodos que deveriam ter averbado. Então, a atenção ela começa antes, a atenção fica no durante, a atenção vai no depois. Do processo administrativo. Aline, deixa eu só comentar aqui com o pessoal, só relembrar, pessoal, a live vai ficar gravada, tá? Tem bastante gente perguntando ali, só relembrando, a live vai ficar gravada, todas as lives de terça a gente grava, relembrando, né, toda terça, 11h57, as lives ficam gravadas, elas ficam aqui no Instagram e depois a gente publica no YouTube também, para ficar mais fácil, né, de repente, para a pessoa assistir. E eu vou aproveitar que a gente fez uma pausinha aqui, eu vou trazer uma pergunta que eu achei interessante antes da gente seguir na afirmação da DER. Não sei se você tinha mais algum comentário, mas... Não. São os dois pontos mais importantes que me perguntaram. Reafirmação da DER e aplicação do melhor benefício. Aonde estaria isso dentro da IN 128? Tá, show de bola.
Eu vou retomar um tema anterior, uma pergunta da Martinha Mate, é o nome do perfil aqui. Ela perguntou, nesse exemplo da doutora, sobre a conversão especial, no caso, você nem apresenta o PPP no administrativo? Acho que ela deve estar falando daquela concessão, daquela situação lá da concessão e depois faz revisão. Acho que vale esclarecer bem esse ponto. Não, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Pelo amor de Deus, não, né? A IN 128 também trouxe, olha, pergunta extremamente importante. A IN 128, ela também deixou claro um ponto muito importante. Documento não apresentado e não analisado pelo INSS nos autos do processo administrativo pode não vir a gerar o direito ao reconhecimento de revisão de retroativo. Então, presta muita atenção, olha só. Antigamente, isso não estava muito claro lá na IN 77. Então, o que acontecia? Apesar de ter a previsão que o servidor tem que abrir carta de exigência, solicitar a documentação devida e orientar o segurado nesse sentido, o que acontecia antes? O segurado não apresentava determinados documentos. Aí a gente pegava e levava isso para o judiciário. Tem juiz bonzinho que fala não. Se o INSS tem o direito, tem o dever de aplicar o melhor benefício e prestar a melhor orientação, se não solicitou em carta de exigência, pode apresentar a documentação aqui que vai ser validada. Ok. Aí tem outra situação. Tem o segurado que abre a carta de exigência e não cumpre também, não apresenta a documentação. Aí você acaba com o processo administrativo, vai começar do zero de novo, porque o risco lá no judiciário, entendeu? É só se você conseguir comprovar, isso já aconteceu comigo. Eu consegui comprovar que o INSS registrou um número de e-mail errado e a segurada não recebeu o e-mail, né? E esse registro foi feito pela Central 135. Eu solicitei até gravação de áudio e recebi. Ela falando o e-mail dela, ela dizendo assim o e-mail dela, meu nome é fulana de tal, @gmail. E a servidora falando tal, mas no 135 registraram errado. Aí o que aconteceu? Olha o trabalho que a gente teve para comprovar isso, para conseguir receber. Então, agora já a IN 128, ela deixa claro, tá? Os documentos têm que ser apresentados. Então, PPP bem formulado, ele já tem que ser apresentado no INSS. E o que eu digo de bem formulado? Você recebe o PPP e ele está com erros. E assim, não é erros de índice, não, porque o índice ele vai se ater ao que está lá no laudo técnico, lá no laudo técnico. Eu digo erros assim, a técnica não veio preenchida, não veio informando qual foi a técnica que foi utilizada, está faltando carimbo, assinatura, todos esses documentos. Aí eu peço para o segurado levar para a empresa, aí eu vou pegar aquele anexo bonitinho lá da IN 128, que é o perfil profissional, atualizado na IN 128, vou imprimir para o segurado e vou falar, leve lá na empresa e diga para eles preencherem aqui da forma correta, sendo que eles erraram, porque está faltando carimbo, está faltando assinatura, o número do CPF da pessoa, responsável pelos registros ambientais, o erro que tiver. Eu vou especificar, ok? Aí o segurado me traz. Eu vou apresentar esse PPP no processo administrativo, porque eu tenho que apresentar ele, ok? O INSS vai analisar esse meu PPP? Claro que não vai. Eles nunca analisam o PPP da forma devida. Só que quando eu chegar lá na justiça, esse meu documento tem que estar aqui, ó, dentro do processo administrativo. Porque senão o primeiro tópico que o procurador federal vai fazer, ele vai colocar um tópico lá bonitinho, dizendo assim, ele alega que a documentação não foi apresentada no processo administrativo e por essa razão, aí o juízo, por exemplo, o juiz da minha região, ele pode reconhecer o direito a partir da data da juntada do documento, que é isso que acontece no INSS. Esse é até um entendimento que começou a aparecer na justiça, né? E daí eles tiveram a sacada de incorporar ele na instrução normativa. Que você falou, foi uma alteração ali que essa veio em desvantagem para nós, né? Que daí ficou realmente normatizado ali que, né, nessa situação, conta os efeitos financeiros a partir da apresentação do documento. Ainda, eu acredito, assim, na minha opinião pessoal, assim, que eu acho que daria para a gente brigar mais sobre isso judicialmente. Eu acho que o entendimento vale a pena levar para frente, eu torço para chegar no... Quer dizer, não sei se torço ou não para chegar nos superiores, porque às vezes quando, né, chega em repetitivo acaba indo para um entendimento contra o segurado, né? Mas seria legal ter isso classificado, né? Porque alguns juízes também tinham entendimento na minha região que você não pode condicionar o efeito financeiro e a concessão à data da prova. Mas, assim, como agora a própria instrução normativa trouxe isso, né, normatizado, a gente tem que tomar esse cuidado
e não deixar para assim, deixar para defender esse entendimento quando o segurado foi lá, fez sozinho, e o segurado fazendo sozinho esqueceu. Daí você está tentando recuperar uma DER mais antiga. Aí, beleza, vamos trabalhar esse entendimento. Mas assim, quando a gente pegar nós mesmos um processo, a gente prepara tudo direitinho, vai atrás do PPP certo e usa. Eu acho que é muito importante, uma dica que você deixou de pedir a dilação de prazo. Eu acho que às vezes tem alguns advogados que têm medo de pedir isso no processo administrativo, e como você veio testemunhar para a gente, funciona. Já fiz também, funciona. E já vi despacho de processo administrativo do servidor falando assim, tipo, foi dado prazo, não respondeu e não pediu mais prazo, tipo assim, para, sabe, um despacho tentando, assim, fechar, assim, não apresentou documento, foi dado a oportunidade, e o servidor, assim, parece que ele estava pensando em deixar claro isso, assim, vai ter que limitar o efeito financeiro quando trouxer esse documento, porque nesse processo não trouxe. Então é bem importante. Eu acho difícil o servidor, quando você solicita, ele falar, não vou conceder, ele nem pode fazer isso, né? Então, uma vez solicitado, ele vai conceder essa dilação e a gente tem que ficar atento aos detalhes, amarrar o servidor nesse sentido, né? Às vezes o servidor abre uma exigência e a exigência está sem pé nem cabeça, ele não especifica. Já aconteceu isso comigo. Aí o que eu fui? Fui lá no cumprimento de exigência, digitei e falei, olha, servidor, fiquei em dúvida com relação à sua solicitação. O senhor pode especificar para mim, inclusive, aonde você quer que eu busque determinada documentação? Aí ele foi e me respondeu, ok. Aí ele falou, ok, você vai fazer da seguinte forma. Então, é muito bom a gente contar contar com essa ideia de que se você solicita o prazo, se você faz uma solicitação formal ao servidor, ele vai te responder e ele vai te dar essa oportunidade de você ter mais prazo para conseguir cumprir a tua carta de exigência. Mas, doutora, respondendo aí, documentação é desde o início você já instrui o processo. O que acontece aqui comigo também é que eu sei que, às vezes, eu estou ali com a documentação, já quero dar entrada com um documento. E aí tem um errinho formal no PPP, um detalhezinho assim, assinatura do responsável técnico ou a procuração e tal, ok. Aí o que eu faço? Eu apresento aquele documento. Aí eu falo para o cliente, corre atrás do outro documento. Depois eu faço só uma petição de juntada, pedindo a juntada do documento retificado com a informação que estava falha no outro documento. Quando é coisinha boba, tá? A gente não pode tratar de documentos com erros absurdos, não, né? Mas são técnicas porque às vezes que a gente vai utilizando. Então, são temas maiores no PPP, a empresa às vezes demora, tem que fazer toda a diligência para conseguir consertar o PPP e deixar do jeito adequado. Eu não tive na minha advocacia mentores. O meu estudo do direito previdenciário, ele começou, assim, lendo muita lei seca. Por isso que eu gosto muito de lei seca, adoro lei seca. As pessoas me perguntam, começa por onde? É sempre pela lei, é a sua base mais forte, né? Então, quando eu comecei o estudo do direito previdenciário, eu não tinha mentores, eu não tinha quem me orientasse. Eu aprendi a mexer no sistema do meu INSS sozinha, entendeu? Não tinha, naquela época, não tinha hoje os milhares de cursos que a gente tem explicando como é que faz determinadas coisas, não. Então, eu brinco assim, dizendo, minha advocacia foi muito experimentativa. E foi experimentativa e deu certo. Lá no começo a gente cometia algumas bobagens que hoje a gente já sabe que, nossa, não precisava ter feito assim era mais fácil. Mas a gente tem que criar intimidade com duas coisas. O sistema do INSS é muito importante você criar intimidade com ele e você saber o que está dentro da IN 128. Já facilita a sua advocacia em 80%. Show de bola. E acompanhar lives gratuitas como essa também aqui, que tá sensacional, assim, de dicas práticas, você trazendo sua experiência da prática mesmo, assim, e além de trazer a orientação de como estudar, mas também dividindo dica prática do dia a dia, assim, que faz muita diferença para quem está começando. Nesse contexto, Aline, teve uma perguntinha aqui do Wagner, se você podia indicar algum curso de prática, processo administrativo, você comentou que faz mentoria com advogados também, se quiser, pode comentar, assim, de como que funciona. Curso de prática previdenciária. O que acontece? Eu sou uma pessoa que já comprei muitos cursos de direito previdenciário. Alguns eu comprei, fiz os investimentos e quando eu comecei a ver os cursos, eu via que eram leituras de lei seca. Então, esse tipo de curso já muito me assusta, porque se é para eu estar pagando por um curso para ter leitura de lei seca, eu pego a lei aqui, vou ler ela e vou aprender. Então, eu acho assim, é muito preocupante a gente fazer indicações, porque às vezes o colega fica decepcionado,
né, com o curso. Mas, assim, um curso que eu comprei por último foi do professor Frederico, ele é juiz federal, e a prática da magistratura dele está muito envolvida dentro do curso dele. Então, são cursos com módulos curtos, não são aquelas aulas maçantes, né? O professor Frederico Martins, ele é juiz federal. Eu tenho ele no meu Instagram e eu fiz uma live com ele também. Eu convidei. Acho que teve uma live do CJ recente aqui também. Recente, não sei, talvez eu esteja enganado, tô meio perdido no tempo, mas sei que teve uma também. Algum tempo atrás. Foi o último curso que eu comprei dele, ainda nem finalizei todo o curso, porque é muito importante a gente ir fazendo essas atualizações, né? Quando você... Eu não me acho, assim, a grande estudiosa do direito previdenciário, não é isso, gente, mas eu sou uma pessoa extremamente interessada, entendeu? Eu gosto de ter pepinos previdenciários para resolver e entender aquilo que eu estou fazendo para conseguir o melhor benefício para o meu cliente. Então, eu leio muito. Nada melhor que o caso concreto, né? Para resolver, para estudar, né? A melhor coisa é o caso concreto. Então, por exemplo, eu até, às vezes, perturbo bastante o professor Frederico também, porque às vezes surgem uns pepinos, assim, e aí eu vou lá e mando para ele, assim, olha esse caso específico que acontece assim, e ele atende muito rápido os alunos no curso dele, enfim, tem páginas do WhatsApp e do Telegram, né? Tem um grupo do Telegram que sempre tem ali uma dinâmica de casos concretos do que estão acontecendo. Isso aí também é muito importante, porque às vezes o caso concreto de um colega é uma situação que pode facilitar a vida, né? É uma coisa muito interessante, que a mentalidade da advocacia previdenciária está mudando, assim, né? Com as comunidades que fazem cursos, no CJ também, a gente está tendo experiências assim, né? Essa experiência de comunidade que os advogados estão vendo que dá para se ajudar mais, né? Dá para compartilhar o caso um com o outro e você poder dar dicas práticas, ver como pode resolver. Daí nascem parcerias também, né? Como a gente já conversou algumas vezes por aqui. E acho que vale também a dica inicial lá que você deu no início, né? Estudar a IN 128 por isso que a gente está conversando aqui, né? É um dos passos essenciais para a prática administrativa. Eu acho que um dos primeiros passos, se tiver por dúvida onde começar, eu concordo muito com você, vai para o capítulo que fala de processo administrativo. Acho que fazer essa leitura antes de comprar um curso é essencial, né? Porque daí você já sabe o que procurar no curso, o que está faltando para você, o que você não entendeu, e daí você consegue muito mais direcionado para conseguir procurar um curso, procurar uma mentoria, algum conteúdo nesse sentido. É como construir uma casa, né? Se você não faz um alicerce forte, a sua casa vai para o chão. Então, não adianta gastar rios de dinheiro comprando as doutrinas mais caras de direito previdenciário que você tenha. Não adianta você investir em cursos caríssimos ou até pensar em fazer assim, eu vou fazer uma especialização, um curso de especialização R$10.000, eu vou fazer esse curso. Se você não tiver com a base forte e robusta, você vai estar rasgando dinheiro fora. Então, começa sempre pela base. Quando você tiver uma noção que você realmente conseguiu estudar boa parte da IN 128, que você conseguiu ler a lei do LOAS, que você conseguiu ler o decreto, a lei 8.213, ler todos os decretos da Previdência Social, se você conseguir ter feito uma leitura, mesmo que superficial, você já está construindo a sua base ali. E aí você vai questionar, olha o nível, olha como é importante você ter a base forte. Você vai questionar até o que você ouvir em cursos, como eu já questionei, entendeu? Eu já vi coisas sendo ditas em cursos que eu falei, não, isso aqui não está certo. O procedimento não é assim, a lei não é assim, está aqui, entendeu? Então, a gente tem que tirar aquela ideia de que quem está dando curso, é o Deus Supremo do direito previdenciário. Não, a pessoa que está dando curso, ela pode cometer um equívoco. E se você estiver bem preparada para questionar isso, é muito importante. A última especialização que eu fiz, que foi pela Escola Superior do Ministério Público em Direito Previdenciário, eu tive mestres como o doutor Safariz, como a Adriano Bramante, entendeu? Professores maravilhosos. Um dos professores era um dos que formulou a reforma da Previdência Social. Então, foi muito bom esse curso de especialização que eu fiz com eles. Mas, quando eu fui fazer algumas provas, não desses professores específicos, a prova específica do curso, teve questões
que eu encaminhei mensagem ao curso dizendo: essa questão está errada, porque conforme o decreto tal, isso está errado. E aí o curso me respondeu: ok, doutora, a senhora está certa, entendeu? E isso é o bom. Por quê? Porque poxa, eu estava ali questionando uma questão da Escola Superior do Ministério Público, entendeu? Mas não é isso, mas é porque em algum momento eu tinha estudado a legislação para entender que aquela questão estava errada. Então, a casa, ela é forte, ela é robusta. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, gente: advogado previdenciarista, muito desconfio de quem bate no peito e diz eu sei tudo. Advogado previdenciarista está em uma constante formação de conhecimento. Eu dou mentoria para outros advogados, eu estudo, eu faço análise de casos concretos para esses advogados para achar os caminhos para eles, entendeu? E tem situações que são pepinos assim, que eu volto lá na lei e falo: isso daqui eu acho que está lá entre o artigo, deixa eu ir lá voltar de novo que eu vou achar uma saída para isso aqui, porque tem uma previsão, vamos utilizar isso aqui, a gente faz assim. Então, eu gosto muito de dar mentoria por isso, porque a mentoria, ela me faz eu estar sempre atualizado para aquele outro colega que está precisando da minha ajuda também, né? Então, a gente está sempre aí, sempre estudando. Show de bola. Aline, queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento, toda a sua prática, por estar aqui com a gente, por preparar as aulas que foram muito legais, assim, gostei bastante da live, o pessoal também gostou, interagiu bastante. Deixar em aberto aí, volte outras vezes para conversar com a gente, para bater um papo com a gente. Convidar todo o pessoal, né, que segue a Aline para seguir a gente aqui no Cálculo Jurídico, e o pessoal do público do CJ também segue a Aline para acompanhar o trabalho dela, que é um trabalho bem legal também, bastante conteúdo, muito bacana. Eu que um abraço, Aline, um abraço pessoal. Uma boa tarde para vocês, foi um prazer. Eu gosto mesmo. Tem gente que brinca falando para mim, né? Você é professora. Bem, eu acho que eu tenho uma alma de professora. Eu realmente gosto de tratar muito e falar muito de direito previdenciário. Espero que eu tenha ajudado alguns de vocês, que essa live tenha sido benéfica aí para o exercício da profissão de vocês, reestruturação dos requerimentos administrativos, entender a importância da IN. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Foi um prazer. Um prazer, Aline. Até mais, um abraço, pessoal, e só relembrando, até a próxima terça, nas nossas lives de terça. E mais um detalhe, só relembrar, essa quinta-feira a gente vai ter um evento de lançamento, um workshop de análise do CNIS, falando sobre uma funcionalidade nova do CJ, que você simplesmente importa o CNIS e já tem as informações essenciais ali, um relatório de indicadores, salários abaixo do mínimo, salários acima do teto, vários detalhezinhos, né, períodos que estão sem data fim, então vários detalhes da análise inicial que a gente precisa fazer antes, né, de avançar para o planejamento previdenciário, já, né, na nossa mão, assim, em poucos segundos, antes de começar realmente um cálculo. Então a gente vai falar mais de funcionalidade, como usar isso para vender mais, né, para a gente já fazer uma análise inicial ali para o cliente, dar para ele um diagnóstico, o seu caso está assim, ó. O seu CNIS está assim, ó, cheio de pendênciazinhas, né? Que a gente mostra aquele barulhinho, né? Que o CNIS faz na hora que você abre, assim, que você vê aquele monte de coisa. Então, é uma ferramenta que já vai facilitar essa análise. Então, a gente vai fazer um workshop com vários conteúdos relacionados a isso, falando um pouco mais dessa novidade aqui no CJ. Então, convidar você também, né, para falar com a gente. Viu? Os advogados têm que ficar em atenção, porque é um serviço importante. Essa questão de acerto de vínculos e remunerações é um serviço extra que o advogado pode fazer dentro do escritório. Tá com o CNIS errado, dá para retificar, dá para arrumar cobrando por esse serviço também. É um trabalho importante. Com certeza. Então, Aline, convidar você para estar lá com a gente, convidar todo o pessoal também para estar com a gente na quinta-feira, a partir das 6. É isso aí, pessoal. Um bom almoço para todo mundo e até a próxima. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer. Tchau.